Pessoal, as previsões furadas do Paulo Guedes, né? Vocês lembram do gás pela metade do preço e no governo Bolsonaro o gás mais do que dobrou, e outras, né? Mas elas voltaram a ser motivo de chacota nas redes, porque ele disse que o governo Lula, os 6 primeiros meses, o Brasil ia ficar igual a Argentina. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. O brasileiro cresceu em 1,9% no primeiro trimestre deste ano, acima das expectativas, como é bom dar boa notícia. Conte-nos o resultado, por favor, Elaine. Então, foi 1,9% se a gente comparar com o último trimestre do ano passado. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Elisa, cresceu 4%. Teve um crescimento bem acima do que o mercado esperava, quase o dobro do que o mercado esperava. Uma série de pautas positivas, tá, de notícias positivas. Então, por exemplo, ele fez a correção da tabela do imposto de renda. Isso aqui não é uma coisa qualquer. O Brasil ficou desde 2015 sem ter qualquer correção na tabela do imposto de renda. Ele tirou praticamente 14 milhões de pessoas de pagar o imposto de renda. E ao subir a faixa de isenção lá para R$ 2.600 reais. Aí vamos lá, o salário mínimo também, desde 2016, não tinha aumento acima da inflação. Então o Lula pegou o salário mínimo em R$ 1.212, teve um primeiro reajuste que foi para R$ 1.308, né? Um reajuste de praticamente R$ 100 reais, que corrigiu a inflação do ano anterior, que é o ajuste, esse era o ajuste que o Bolsonaro dava também, e o Temer e tal. E aí o Lula ainda fez um aumento acima da inflação, pela primeira vez nos últimos 7 anos, para colocar aí o salário mínimo em 1.220, né? Aí os bolsonaristas canalhas vêm e dizem assim, não, ele deu um aumento no salário mínimo de R$18. Não, o 18 é o segundo aumento, né? Mas enfim, aí o Lula fez algumas coisas a mais, né? Deu reajuste para servidores federais, que já estavam há 7, 8 anos sem reajuste, fez aí o negócio de abaixar preço de carro. O Lula retomou todos os programas sociais, né? O Minha Casa Minha Vida, que estava com orçamento zerado, né? O Casa Verde e Amarela lá do Bolso, ele subiu para 9 bilhões e meio de reais esse ano, mais médicos, voltou lá com farmácia popular, enfim, todos os programas sociais retornaram. E aí vem o principal, que é a economia, porque a maior parte da população não recebe nada do governo, ela precisa de uma economia boa, funcionando bem, para ter alguma melhoria de vida. E aí é o seguinte, desde que o Lula entrou, toda semana o diesel cai. A gente fala pouco, né? O querosene e aviação, por exemplo, caiu 35% desde o começo do ano, tá? Isso é passagem aérea mais barata. A inflação desabou, né? Vocês veem tanto o dado da FGV como do IPCA, a inflação veio aí acumulado de 12 meses de 12 e tanto por cento em maio do ano passado, e ela veio caindo até chegar agora. Esse gráfico está até desatualizado porque ele está usando como base o IPCA 15. Mas no IPCA fechado de maio, já veio aquele 3,97, né? Então caiu já abaixo de 4% a inflação acumulada em 12 meses. A economia brasileira, nesse começo de mandato do Lula, teve o 4º maior crescimento do mundo, um crescimento anualizado de 4%. E aí, claro, isso não é só um dado, porque vem o crescimento econômico, vem também a redução da taxa de desemprego, o crescimento da renda. Então a taxa de desemprego é a menor, né, desde 2015, o país bateu recorde de vagas formais e tal. Então, na economia, as coisas estão andando acima das expectativas, tá? A coisa está saindo melhor do que eu esperava. E aí você vê uma insuficiência, né, uma incapacidade do governo de levar essas informações para a população. Agora, fechem o raciocínio aqui comigo, para a gente fechar esse vídeo. Se quando as notícias estão todas positivas, o governo tem uma queda de 8 pontos na avaliação, imagina o que vai acontecer se o governo atravessar um momento internacional complicado, um momento econômico complicado, porque tem várias notícias econômicas aí que são um pouco de sorte, tá? Isso que está na tela aí é o preço do barril do petróleo. O barril do petróleo teve uma queda muito grande, isso está condicionando aí a redução do diesel, a redução da inflação. E se, por exemplo, durante o governo Lula tiver um repique aí do barril do petróleo bater 110, 120, 150 dólares, tiver um repique aí de preço de alimentos global, coisa que o Lula não vai ter como evitar o repasse aqui, a contaminação aqui dentro. Então, vejam se é muito grave as notícias positivas e o governo perdeu 8 pontos de popularidade. Eu acho muito grave, né?